Amém? Amém. Quantos estão aqui? Diz amém. Amém. Você está aqui? Glória a Jesus. Você está preparado para a palavra do Senhor? Amém, Jesus. Você está preparado para receber a palavra de Deus nessa noite? Amém. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Percebendo a luz que não tem, o coração em trevas. Muitas das vezes a gente se engana. Muitas das vezes a gente se engana, porque pensamos que estamos andando na luz, mas o nosso coração está em trevas. E eu quero começar nessa noite. Abre aí, pastora Hebe, Tiago 1:17. Tiago 1:17, irmão, vai dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Fala para o Senhor assim: o meu Pai é luz. O nosso Pai é luz. Então ele fala que Deus, Ele é o Pai das luzes, que não muda como sombra inconstante. Nele não há sombra. Deus é completamente luz. Ele não tem na sua essência sombra. Ele não tem nenhuma sombra inconstante. Agora em João, 1 João 1,5, ele vai dizer o seguinte. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Olha, Deus, Ele é o Pai das luzes. E agora João, ele afirma que Deus é luz, nele não há treva alguma. Deixa eu só explicar para você o seguinte: você sabe qual é a função da luz? Eu vou explicar para você. A função da luz é trazer revelação. Se pegar o irmão e pegar e colocar dentro de um quarto escuro, botou a venda e botou ali no quarto escuro, você não está enxergando nada. Você não sabe o que tem naquele quarto. Se tem uma cadeira, se tem um sofá, se tem uma caneta, o que tem ali? Você não sabe nada, porque está tudo escuro. E aí quando você vai lá e acende a luz, o que acontece? Vem a revelação. Você começa a ver a verdade. Qual é a verdade? Opa, tem uma cadeira aqui, tem um sofá aqui, tem uma caneta aqui. Então a luz, a função da luz é trazer revelação, amém? Então, o que Tiago e João está dizendo aqui? Que Deus é luz, nele está toda a revelação. Em Cristo, em Deus, está toda a revelação. Não há treva alguma, não tem nada que fique encoberto. Deus sabe de todas as coisas, amém? E lá Paulo vai dizer em Efésios 5:8, ele vai dizer o seguinte: porque outrora, Paulo vai dizer lá para os Éfesos, porque outrora vocês eram trevas. Outrora, seu Zeca, o irmão, nós éramos trevas. Mas agora, o que ele está dizendo aqui? São luz no Senhor. Nós somos luz no Senhor. E aí ele fala o seguinte: vivam como os filhos da luz. Então, você e eu, nós temos o que? O Pai das luzes. Nós temos o Deus que é luz, que não há sombra inconstante, que não há treva alguma. Agora Ele manda nos viver como filhos da luz. E aí o próprio Jesus vai dizer lá em Mateus 5:14, Ele vai dizer o seguinte: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Deixa eu falar uma coisa aqui. Nós estamos aqui com várias lâmpadas, vários tipos de lâmpada, não é isso?
Deixa só para falar uma coisa para você. Esse objeto aqui é um dos objetos mais vendidos. Eu estava pesquisando a lâmpada. Hoje tem até lâmpada inteligente. Se entrar lá na internet, a lâmpada é um objeto que é um dos objetos mais vendidos, irmão Zé. E a lâmpada na Bíblia, ela tem um grande significado. Na época de Jesus, antes de Jesus, a lâmpada, ela tem vários significados. Por exemplo, a lâmpada, ela fala o quê? Da presença, simbolizando o quê? A presença da lâmpada é vida, alegria, Aleluia. paz. O salmista vai dizer, lá em Salmo 18, 28, vai dizer o seguinte: Tu, Senhor. O salmista ele vai dizer o seguinte: eu vi aquele homem assim triste, cabisbaixo, aflito, e ele chega e fala o seguinte: Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Não, é Salmo 18. Salmo 18. Então o salmista aqui ele vai dizer o seguinte: Senhor, mantenha acesa. Ele fala: Senhor, me dá alegria, mantém o meu coração alegre, mantém meu coração em vida, em paz. Aleluia. Transforma em luz as minhas trevas. A lâmpada também, a lâmpada apagada, ela indicava também melancolia, tristeza. E vamos ver aqui uma passagem do rei Davi, segundo Samuel 21:17. Davi, ele vai para a guerra. E aí os filisteus, Davi era rei, mas era um guerreiro. E aí os filisteus quase chegam e pegam ele, matam ele. E aí a Bíblia vai dizer lá no segundo Samuel 21:17, um dos valentes dele, mas Abisai, filho de Zeruia, vai ao encontro de Davi e consegue salvar ele. E aí ele fala o seguinte, né, junto com os soldados, ele fala assim: então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: Davi, rei, nosso rei, nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Ou seja, se Davi morresse, ia trazer o que? Tristeza, melancolia para o povo, porque o povo gostava de Davi. Então a lâmpada apagada, ela indicava também o que? Desolação, tristeza. Amém? Você está entendendo o significado? Ao apagar também da lâmpada, ela simbolizava, não, uma lâmpada também na Bíblia, ela simbolizava a presença de Deus. A presença de Deus. Amém, pastora? Não. Vamos ver aqui. Provérbios 6:23. Tem um salmo também que fala, o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Mas lá em Provérbios também vai dizer o seguinte: pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz. Então olha só a palavra de Deus. A gente estava estudando hoje, falando, né, sobre as escrituras, seu Zé. A escritura é a lâmpada de Deus, a instrução é luz. Amém? Uma lâmpada também, ela simbolizava o que? Posteridade. 1 Reis 15:4 vai dizer o seguinte: no entanto, por amor de Davi, o Senhor seu Deus, o que ele fez? Ele concedeu-lhe uma lâmpada em Jerusalém, fazendo o que? Dando-lhe um filho. Então a lâmpada também significa posteridade. Amém? A lâmpada também, ela simbolizava o que? Direção, orientação. Segundo Samuel 22:29. 29. Segundo Samuel 22:29. Eu estou passando aqui vários textos para a gente, mas a Bíblia fala sobre isso. Eu gosto de dar ênfase na palavra de Deus, porque para a gente estar corroborado, para a gente ver o que significa realmente. Então diz o seguinte: o que diz aí? Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor ilumina-me as trevas. O que é isso? Quando a luz chega e dissipa as trevas, nos dá direção, irmãos. Te dá direção. A luz, ela faz isso. Deus, ele quer trazer
direção para as nossas vidas. Amém? Amém. A lâmpada também ela simboliza o que? O espírito do homem. O espírito do homem. Provérbios 20, 27 vai dizer o seguinte: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Então a lâmpada também ela simboliza o que? O espírito do homem. E a lâmpada também ela significa o que? Um governo sábio. Abre lá em João 5,35, vai falar de João Batista. E diz o seguinte: João era uma candeia. Eu vou explicar daqui a pouco o que significa candeia. Irmão, fica atento, porque esse texto, essa palavra de hoje está ardendo muito no meu coração. Eu tenho certeza que vai arder no teu coração também. Então preste atenção, olha aqui o que ele diz. João era uma candeia que queimava e irradiava o que? Luz. Aleluia. E durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Aí eu quero te explicar agora a candeia, porque eu estou entrando aqui na mensagem, porque daqui a pouco eu vou entrar num texto, ele é um pouco difícil, mas vocês vão entender. Porque a luz divina está aqui, a luz do Senhor está aqui para trazer a revelação, amém? Então a candeia era um vaso suspenso por um gancho que se colocava na parede, e dentro desse vaso tinha um pavio. Esse pavio era formado de quê? Um pedaço de pano com azeite de oliva. Pano e azeite de oliva. Amém? A candeia era um vaso. Dentro desse vaso tinha um pavio. Pavio feito de quê? Pedaço de pano e azeite de oliva dentro. Amém? E aí, vamos explicar um pouquinho aqui. Mas antes disso, entra aí. Deixa eu ver aqui o texto. Ah, Jesus. Pedaço de pano e azeite. E a pessoa acendia e colocava ali para iluminar. Irmãos, eu e você, nós somos essa candeia. Aleluia. Nós somos essa candeia. Agora, para essa candeia ela brilhar, e aí eu quero chamar a tua atenção que o pano na Bíblia tem 3 significados que eu quero deixar aqui para você. Primeiro, o pano, existia um pano azul que os sacerdotes, quando entravam no lugar de oferta, no tabernáculo, dentro do tabernáculo, eles forravam um pano azul, e ali em cima daquele pano azul eles colocavam peças de utensílios ali para fazer oferta ao Senhor. Ou seja, a primeira coisa que esse pano significa, esse pano azul, oferta. Para ele iluminar essa candeia que em nós, precisamos ofertar ao Senhor a nossa vida. Estou falando do teu dinheiro, estou falando do nosso dinheiro, ofertar toda a nossa vida. Amém? Fala, eu sou a candeia. Eu preciso brilhar. Mas eu preciso do pano azul na minha vida. Eu preciso de quê? Me oferecer ao Senhor. Então, esse pavio, esse pano, né, a gente já viu aqui que o primeiro significado dele, esse pano azul, oferta. Então nós precisamos o quê? Oferecer a nossa vida. Segunda coisa e aí, abre Números aí, só para a gente não ficar na minha palavra. Números 4, 7, vai falar sobre esse pano azul. Ele, lá, Números 4, 7, ele fala o seguinte: sobre a mesa da presença, eles estenderão um pano azul e colocarão os pratos, os recipientes para incenso, as tigelas e as bacias para as ofertas derramadas. Amém? Então esse pavio, oferta, eu preciso ofertar a minha vida, você precisa ofertar a sua vida. Outro significado do pano, linho fino. O linho na Bíblia fala, sabe de quê? De pureza.
Bíblia, linho fino, pano de linho, fala do quê? De transparência, fala de pureza, fala de brancura. Então desceu, envolveu num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Aqui em Lucas 23:53 está falando que Jesus foi colocado em volta. Então a segunda coisa, a sua candeia brilhar, precisa de pureza. Primeira, oferta. Segunda, pureza. E o terceiro que eu quero deixar aqui, pano de saco. Pano de saco fala de quê? De quebrantamento, de arrependimento. Amém? Lamentação, quebrantamento pelos pecados. Segundo Samuel, não, abre aí Daniel 9:3. Daniel 9:3 vai dizer o seguinte: por isso me voltei para o Senhor Deus, com quê? Com orações e súplicas, em jejum e em pano de saco e coberto de cinza. Então o terceiro tipo de pano para acender esse pavio dentro dessa candeia que eu sou, que você é, precisa do pano de saco, precisa do quebrantamento, precisa da oferta, precisa do quebrantamento, amém? Precisa da pureza, amém? Amém. E o segundo, e com pavio, precisa do pano e do óleo, o óleo da unção, amém? A gente precisa do óleo do Espírito Santo sobre a nossa vida. O óleo significa unção, o óleo significa o suprimento, apoderamento, alegria. Como é que a gente pode ser um homem e uma mulher de Deus e estamos sempre abatidos? Como a gente cantou aqui, a gente pode até estar ferido. Você lembra de Paulo e Silas? Irmão Zeca, Paulo e Silas com as costas todas lanhadas, e eles lá louvando e adorando a Deus. Por quê? Porque o óleo da unção estava sobre a vida dele. Então, para essa candeia brilhar, precisa do quê? Do óleo. 1 Samuel 16:13 vai dizer o seguinte: que Samuel, 1 Samuel 16:13, Samuel ele vai ungir Davi. E aí ele apanha um chifre cheio de óleo, e ali ele ungiu Davi na presença dos irmãos. E aí a Bíblia diz que a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Quer brilhar? Quer ter revelação na tua vida? Pavio e o óleo da unção na tua vida. Amém? Amém. Amém? Glória a Deus. E aí vamos abrir abre aí, pastora, Lucas 8:16, que eu quero me aprofundar um pouco na candeia. Então a gente já entendeu aqui o que é uma candeia, amém, seu Zé? Irmã Alaís, amém? A candeia, um recipiente no qual fica um pavio com um pano e azeite. Arrependimento, quebrantamento, oferta, pureza e o óleo de Deus sobre a nossa vida. E aí aqui em Lucas 8, a partir do versículo 16, Jesus ele vai falar o seguinte: olha, ninguém acende uma candeia, presta atenção, irmão, fica ligado aqui. Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca num lugar o quê? Apropriado. Segura essa palavra aí, apropriado, hein? Que você vai entender lá depois, lá na frente. Então, o que ele está falando, olha só, todo mundo que acende uma candeia está cheio de luz. Tu não vai botar embaixo, você vai botar, a lâmpada está embaixo ou está em cima? Está em cima. Eu não vou poder pegar essa lâmpada e botar no baixo. Não faz sentido, ela não tem função. Então ele fala: ninguém acende uma candeia e esconde num jarro. Ao contrário, coloca o que? No lugar apropriado, de modo que os entram
e possam ver a luz. Amém? Amém. Candeia. Ela fala aqui de arrependimento e unção. Amém? Amém. E aí, dando continuidade aqui, no versículo 17, ele vai falar o quê? Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Olha a função da luz aí. Não há nada oculto que não possa ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Revelação, as verdades de Deus. Não se pode esconder, querido. Quando nós estamos com a nossa candeia acesa, a gente estava falando aqui que Paulo ele fala que a nossa vida precisa ser uma Bíblia aberta para as pessoas que estão em trevas. É verdade. Tem pessoas aí fora que elas estão perdidas, sem direção. E a luz ela traz direção, a luz ela traz revelação. Né? A gente está andando de repente no escuro, tem um buraco. Quando vem uma claridade, opa, não é para andar aqui. Ela te dá o que? Segurança. Por onde que você tem que andar. Amém? Então, o que Jesus está falando aqui é o seguinte: é que ele quer ensinar algo, irmãos. Preste atenção. Qual o contexto aqui que a gente estava falando aqui? Percebendo a luz que não tem, ou o coração em trevas. Porque aquele que tem luz tem a revelação e você tem direção. Você está tendo direção na tua vida? Você tem direção, tem luz para a vida daquelas pessoas que estão do teu lado? Será que você tem essa luz? Então ele está falando, quem tem luz não consegue, não vai botar por baixo, vai trazer revelação. Se eu não tenho revelação, a minha vida está sendo em trevas. Alguma área da minha vida tem trevas, está escuro, e aí é perigoso. Posso tomar decisão errada, porque eu vou estar debaixo de um engano. Mas aí o que Jesus está falando aqui? Que olha, e a candeia acesa, ela tem que estar num lugar apropriado, para que possam ver a luz. Amém? E que nada oculto que não venha a ser revelado. Quando você está cheio de luz, quando você está brilhando, tudo vai ser revelado. Amém? Tudo vai ser revelado, tudo vai ser mostrado para você. Tudo vai ser mostrado para você. Aquilo que está escondido vai ser conhecido. E aí, o que acontece? Abre em Lucas 11. Jesus ele vai dar continuidade a esse assunto. Jesus ele vai dar continuidade. Parece que é o mesmo texto, é o mesmo momento, mas não. Aqui, em outro momento, ele puxa o mesmo assunto. Parece que ele vai repetir a mesma coisa. Irmãos, preste atenção aqui no que eu vou falar aqui. Às vezes eu gosto de repetir algumas coisas, e Deus ele tem me ensinado, porque não simplesmente repetições, mas é através de coisas que Ele quer trazer na nossa vida, em várias vezes, em vários momentos, para trazer, sabe o que? Princípio. Para ficar marcado na minha e na sua vida o que? Princípio. Então Jesus ele puxa lá em Lucas 11:33, a partir do versículo 33, ele puxa essa conversa de novo sobre candeia. E aí ele vai lá no versículo 33, o que ele fala? Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar oculto. Imagina os discípulos, mestre, o senhor já falou sobre isso. É aquilo que eu falei. Deus, irmãos, Ele quer nos ensinar princípio. Ele quer te ensinar princípio. A gente estava lá no monte, aí Deus trouxe uma palavra, não é isso? E de repente o irmão que estava subindo, a mesma palavra que Deus tinha trazido, confirmou nele. Por quê? Pô, mas repetiu aquilo que eu falei. Mas por quê? Para trazer princípio. Para poder o quê? Corroborar, fortalecer aquilo que Deus está falando.
Então, ele chega aqui no versículo 33 e diz novamente, através aqui de Lucas: ninguém, depois de acender uma candeia, esqueceu o que é uma candeia? Não. Você é uma candeia, você tem um pavio, você tem o óleo na tua vida. E aí ele fala: ninguém pode, depois de acender uma candeia, a põe em lugar oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador. Está aí escrito aí na Bíblia, velador. Você sabe o que é um velador? É um suporte de madeira. Ou seja, a candeia, ela era posta no velador, que é um suporte de madeira. Você não entendeu ainda. Essa candeia tinha que ser suportada pelo quê? Um madeiro. Ah, Jesus. Essa candeia, para poder ficar lá no alto, para poder resplandecer, ela precisa ter um suporte, precisa ser colocado o quê? No velador. Vamos lá. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador. Se lembra que eu falei assim que é colocado num lugar apropriado? Eu falei para guardar essa palavra, não falei? Num outro texto, aqui no Lucas 8,16, ele fala: lugar apropriado, o madeiro. Nós precisamos estar apoiados, suportados pelo velador, pelo madeiro, por Jesus. Aleluia. Irmãos, é sério. É sério andar com Cristo, irradiar a luz que é nele, do Pai das luzes, no Deus que é a luz puro, para ter revelação. Irmãos, precisamos estar apoiados nesse velador. Precisamos estar amparados pela cruz. Precisamos estar apoiados. Aquele que, como é que ele fala? Aquele que quer seguir, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. É isso. Você está disposto a ser apoiado pelo velador, pelo madeiro? Não precisa me responder não. Responde para você mesmo. Então ele fala isso. Então ele chega e fala, né? Põe nem debaixo do alguém, mas do velador, para que os que entram vejam a luz. E aí, irmãos, preste atenção. Agora ele vai chegar e vai falar o seguinte, no versículo 34. Olha só. A candeia do corpo são os olhos. Jesus estava falando da candeia, de brilhar. Agora ele começa a ir mais profundo. Parece que Deus tinha dado, Jesus ele tinha dado uma palhinha lá em Lucas 8. Agora ele pega aquilo e começa a dar um fechamento naquilo que ele quer ensinar. E aí ele fala que a candeia do corpo são os olhos. Amém? Os olhos, ele faz o quê? Qual a função do olho? Ele ilumina o corpo. Amém? O olho, quando você vê aqui, olha só, presta atenção. Tem luz aqui, não tem? Ele vai iluminar o meu corpo. Como assim, pastor? Eu estou vendo um degrau aqui. Se não tem luz, eu posso cair. Então, ele traz o que? Direção. Os olhos, ele ilumina o meu corpo e traz direção para o meu corpo, para o teu corpo. Amém, aleluia. Com a luz. Senão, se tivesse tudo escuro, eu poderia cair aqui. Eu vou descer aquela escada. Às vezes o irmão desce a escada, eu não apago a luz, porque senão pode tropeçar e cair. Então, mas vocês são o quê? É iluminado o teu corpo pelos olhos. Em analogia no mundo espiritual, a nossa vida, o que acontece? É um entendimento, é a percepção espiritual que nós precisamos ter. Os nossos olhos espirituais têm que estar abertos para o quê? Termos o quê? O entendimento, a percepção, na direção que eu tenho que tomar, naquilo que eu tenho que falar, naquilo que eu tenho que fazer. Para onde eu vou? O
que fazer, o que falar, como agir. Então, quando os nossos olhos espirituais estão iluminados, a candeia está iluminada, eu vou ter entendimento espiritual, eu vou ter o que? Percepção espiritual. Então, quando ele fala aqui que a candeia do corpo são os olhos, o que acontece? A luz, ela penetra o que? Na mente. A luz, ela penetra na mente. Ou não? O olho viu aqui, aí na minha mente aqui tem um degrau. Na minha mente pensou no degrau. É assim que funciona o nosso corpo. Então, quando ele está falando aqui, a luz, ela penetra o que? Na nossa mente. A luz do corpo depende então de quê? Do olho. Para eu pensar que tem um degrau aqui ou não, eu preciso o quê? Desses olhos e da claridade, da revelação. Então a luz, automaticamente, ela depende do quê? Do coração. Vocês estão entendendo? Amém. A luz, ela depende do nosso coração. Por que ela depende? Provérbios 4, 23. Olha aqui que Provérbios 4, 23 vai dizer. Sabe de qual, irmã Laide? Irmã Laide guarda os versículos aí que eu fico assim, acima de tudo. Agora vai lembrar. O que deve se preservar, guardar, guarda o teu, porque do coração procede a vida. Então, acima de tudo, o que se deve preservar, guarda o íntimo da tua razão, pois é da disposição do teu coração que depende, que procede toda a tua vida. Então, olha só, a candeia do corpo são os olhos. Então, a luz, ela depende desse coração. Porque é o seguinte, meu desejo, a minha vontade de tomar decisões e seguir, é Ele que comanda a minha vida. E aí, se meu coração estiver em trevas, irmão Zé, se meu coração estiver em trevas, tudo que eu for decidir, tudo que as minhas vontades, os meus prazeres, aquilo que a gente passou quando estava perdidão lá, né? Treva pura, a gente só ia fazer o quê? Só cair, só queda. Que nem um ceguinho. Cego, quando não tem, ele esbarra aqui e ali, bate com a cabeça, bate com o braço, bate com a perna, o pé, se machuca toda hora. Então o coração é por quê? Porque aqui está o quê? O centro das nossas vontades. Está o centro da minha e da sua vontade. E aí, olha o que Jó vai falar, Jó 15, 35. Ele vai dizer o seguinte: concebem a malícia e dão à luz a iniquidade, e o seu coração prepara enganos. Um coração de trevas. Então, a nossa candeia, ela precisa estar iluminada, mas vai depender do nosso coração, do meu e do teu coração. Agrada-te no Senhor, deleita-te no Senhor. Sabe o que é? Faça a vontade dEle. A tua vontade tem que ser a vontade dEle. A minha vontade precisa ser a dEle, porque quando eu for assim, vai trazer luz e vai trazer direção para a minha vida, para a sua vida. Então Jesus, ele fala isso. A candeia do corpo são os olhos. E aí ele fala o seguinte, volta para esse texto, Lucas 11, agora versículo 34, a parte B, vai dizer o seguinte, né? A candeia do corpo são os olhos. Quando, pois, os teus olhos forem bons, ou seja, o olho sem defeito. O que é um olho com defeito? É um olho que não enxerga, é óbvio. Então, quando os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será, lê para mim, cheio de luz. Mas quando forem maus, o teu corpo será treva. Na minha versão aqui está tenebroso.
Então, olha o que Jesus está dizendo. Por que ele está dizendo isso? Ele está abrindo os nossos olhos por causa do engano. Porque muitas das vezes achamos que estamos na luz, andando na luz, percebendo a luz e vendo tudo, mas não estamos. Então, ele está falando isso. Quando, pois, os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Mas quando forem maus, o teu corpo será tenebroso. Dentro de você, no teu interior, vai ser trevas. Quando os teus desejos, as tuas vontades, as tuas paixões estiverem te dominando, tudo vai estar em trevas, querido. Tudo vai estar em trevas. E aí, no versículo 35, já estou terminando a palavra, ele fala o seguinte: vem então, tome cuidado, repara que a luz que há em ti não sejam trevas. Por isso que eu falei, como aí? A luz que há em ti não sejam trevas. Como é que pode isso? Se há luz, não tem trevas, amém? A gente precisa entender, a gente precisa compreender aqui. Jesus, ele está ensinando. Aquilo que eu estou falando, às vezes a gente se engana, irmã Laís, achando que estamos na luz, que estamos no caminho certo. Então Jesus está dando uma advertência aqui, vê, e o Senhor nessa noite está dando uma advertência para mim e para você, vê, toma cuidado, examine, pois, o homem a si mesmo. Daqui a pouco a gente vai examinar na Santa Ceia. Examine, pois, né, pastor, o teu coração, como é que está? Tem trevas? Tem luz? Vê então que a luz que há em ti, o coração, irmão, o coração é o lugar responsável pela sensibilidade da luz. Por quê? Porque dali a gente viu, brota o que é a vida. Ali é a sensibilidade do que? Da vontade de Deus, da gente. E aí ele fala: vê então que a luz que há em ti não seja trevas. Sabe o que Jesus está falando nisso? Engano. Ele quer mostrar aqui, há engano. Muitas das vezes nós somos enganados por nós mesmos. Às vezes nós somos enganados por nossos conceitos, valores, até valores religiosos, achando que estamos certos, e não estamos certos coisa nenhuma. Examine. Olha, você está tomando direção certa na tua vida, ou você está capotando toda hora? Que nem um carro, tu vai na curva e daqui a pouco vê, capotou. E aí Jesus aqui para terminar, versículo 36: se pois todo o teu corpo estiver iluminado, sem ter parte alguma em trevas, será inteiramente luminoso, como quando a candeia te alumia com seu resplandor. Eu lendo esse texto, irmão, sabe o que eu percebo? Às vezes a gente está na igreja, às vezes tem luz. Já viu? Uma vez eu botei aqui uma luz aqui, mas ela estava fraca. Tive que trocar, botar mais forte, porque estava iluminando pouco. Às vezes a nossa vida está assim. Algumas áreas da nossa vida, a gente estamos indo na igreja, estamos fazendo a vontade, estamos deixando que os desejos do Senhor tomem direção na nossa vida, mas tem outras áreas que não. Nós já vimos situações de pessoas que estão caminhando numa área boa, mas a outra não, está capotando, não está em trevas. É isso que ele está falando aqui. Se todo o teu corpo, irmãos, olha só, a vontade do Senhor, ela precisa ser plena na minha vida e na sua, amém? Amém. Não tem que ser só metade, não tem que ser só 80%, não tem que ser só 30%. Ah não, isso aqui eu dou para o Senhor, isso aqui eu faço a vontade, isso aqui não, isso aqui não. Está entendendo? É por isso que pessoas não entendem. Pessoas vão para a igreja, vão vigília, faz um montão de coisa, mas tem área que não quer entregar, está em trevas.
E aí começa a dar errado aquilo, ele pergunta por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que está acontecendo isso? Por quê? Porque está sendo aquela parte da vida dela está em trevas. Aquela parte da vida dela está em trevas. É que nem nosso corpo. Vamos supor, estou sentindo uma dor lá no dedinho mindinho. Todo o corpo vai o quê? Vai sofrer, daqui a pouco vai vir uma e cara, isso aqui está me perturbando, isso aqui está. Não é isso? Todo o corpo vai sentir. Se pois todo o corpo estiver iluminado, sem ter parte alguma em trevas, será inteiramente luminoso. Aí eu faço uma pergunta para você, e a palavra corta aqui também. Sou pregador, mas ela vem aqui no meu coração. Será que dentro da minha vida, será que dentro da tua vida tem trevas? Será que o teu coração está inteiro no Senhor? Reflete, não sai daqui, por favor, irmão. Essa palavra aqui é para você refletir, é reflexão, não é acusação. Senão eu estou trazendo acusação para a minha vida também. E Deus, ele não acusa ninguém. Deus não acusa ninguém. Ele quer trazer uma reflexão para a gente chegar e fazer o quê? Entregar o nosso caminho a Ele, para poder o quê? Iluminar todas as áreas da nossa vida. Amém? Não fica de pé. Vamos orar agora. Fecha os teus olhos nesse momento. Fecha os teus olhos nesse momento. Como está o teu coração? Será que em algumas áreas ele está endurecido, ele está apático? Será que perdeu o vigor? Será que em algumas áreas da tua vida existe uma rebeldia? A gente tem visto isso em algumas pessoas que a gente tem aconselhado. Quando a gente vai tocar em determinados assuntos, a pessoa foge daquele assunto. Ela foge, por quê? Porque ela domina. Quando a gente chega e fala para ela, olha, você precisa entregar isso ao Senhor, daqui a pouco ela joga uma outra coisa para poder fugir daquele assunto. Como está o teu coração? Feche os teus olhos agora. Fala para Ele, Senhor. Faz que nem o salmista, Senhor, vê se há algum caminho mau em mim. Fala para Ele, Senhor, traz a mim. Traz aqui, Senhor. Esclarece a mim que lugar em mim existe escuridão no meu coração. Eu quero ser como uma candeia, Senhor, que ilumina com o seu resplendor. Eu quero ter meu coração totalmente iluminado pelo Senhor. Pai, te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por essa palavra. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é o Pai das luzes. Em Ti não há trevas. E o Senhor nos chama, o Senhor nos leva, Senhor, a ter um coração pleno na luz. Ó Deus, e essa palavra serve, Senhor, para a gente refletir, para a gente olhar e ver, Senhor, se há algum caminho mau, se há alguma situação na nossa vida que está obscuro, que está escuro, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu oro, ó Deus, para aqueles que ouviram a Tua palavra aqui, ó Deus, que perceberam, que entenderam, ó Deus, e que precisam, Senhor, que a candeia, ela precisa, ó Deus, de ser iluminada. Ela precisa, Senhor, traz arrependimento. Deus, traz pureza de coração. Ó Deus, em nome de Jesus, traz no coração dela ofertar ao Senhor a sua vida. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, para que essa candeia, ela venha a ser suspensa e vir trazer direção, revelação para a sua vida. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o Teu nome. Te agradecemos, ó Pai, esteja conosco, Senhor, sempre nos direcionando, ó Deus, e sempre nos mostrando, Senhor, ó Deus, para termos, ó Deus, a luz plena, Senhor, sobre os nossos olhos,
sobre nossa mente, sobre o nosso coração, em nome de Jesus, e que toda a nossa vida possa estar sendo suportada pelo velador, pelo madeiro, em nome de Jesus, ó Pai, na cruz, no nome de Jesus. Te agradecemos, oramos em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus.